disputas com homens que se aferram teimosamente a seus princípios são... Fala galera! Vamos resolver agora o exercício 75 da FUVEST 2020. Vou ler o enunciado para vocês. Um fabricante projetou resistores para utilizar em uma lâmpada de resistência L. Cada um deles deveria ter resistência R, mas após a fabricação, ele notou que alguns deles foram projetados erroneamente, de forma que cada um deles possui uma resistência RD igual a R sobre 2. Tendo em vista que a lâmpada queimará se for percorrida por uma corrente elétrica superior a V dividido por R mais L, em qual ou em quais os circuitos a lâmpada queimará. Beleza. Vamos lá. Ó, já desenhei aqui na lousa os 3 circuitos que ele passou na imagem. E também já escrevi a informação de que RD é R dividido por 2. E também que se passar uma corrente superior a V sobre R mais L na lâmpada, ela vai queimar. Depois eu vou discutir um pouquinho mais disso. As informações estão na lousa. Primeiro, a gente olha esse exercício e vê que não tem números. Tudo com letras, né? V não é 100, R não é 20. Né? É V, R e L. A galera costuma assustar quando vê isso. Provavelmente você aí também se assusta. Mas não precisa. Normalmente quando tem letra, fica mais fácil. Os alunos falam, professor. Todo professor fala isso. Mas é verdade. Todo professor fala isso e quase nenhum aluno acha. Mas depois de um tempo estudando, vocês vão perceber que fica mais fácil. Principalmente fica mais rápido. Isso é importante, esse vestibular. Mas para esse exercício, pode ficar tranquilo, a gente vai fazer com calma, a gente vai analisar e vocês vão entender direitinho. Beleza? Tá bom. Antes de resolver o exercício, eu vou lembrar algumas coisas de circuitos elétricos. Eu vou lembrar de circuitos em série, resistências em paralelo, corrente, tensão, tá bom? Não vai ser uma aula, tá? Não vou explicar com muito detalhe, porque senão esse vídeo vai ficar imenso. Aqui tá resolvendo o exercício, então eu vou lembrar, vou explicar um pouco aquilo que precisa usar para resolver esse exercício. Vocês vão ver que não precisa nada muito elaborado, beleza? Então tá, vamos começar a lembrar. Circuitos em série. Circuitos em série, ou resistências em série, são resistências desta forma, ligadas dessa forma. É um mesmo fio ligando várias resistências. Né? É como se fosse uma linha contínua, uma depois da outra. Não tem bifurcações. E paralelo. Esse daqui é um exemplo de circuito ou resistência em paralelo. Eu tenho um fio que se divide em 2, poderia se dividir em 3, 4 e assim por diante, e depois volta a se unir. Tá bom? Beleza. E quais são as propriedades? Primeiro, em série. Circuitos em série, em resistência em série, a corrente é a mesma ou é igual entre os resistores. Por quê? Vamos ver. Ó, aqui está saindo uma corrente elétrica aí. Essa vai sair da bateria, vai subir para cá, vai passar por essa resistência, vai continuar, vai passar por outra, vai passar pela lâmpada e vai voltar para cá. Em nenhum momento ela encontra 2 caminhos diferentes. Então não tem como ela dividir. Né? Por isso que a corrente em resistências em série é a mesma. Mas e a tensão? Ou a diferença de potencial? A tensão divide. Ela não é a mesma. Tá? Então essa resistência vai ter uma tensão, essa resistência vai ter outra, essa lâmpada vai ter outra. São sempre partes desse V. Aí você poderia perguntar, professor, é dividir por 3? Esse aqui pega um terço, um terço, um terço? Normalmente não. Tá? Se as resistências forem todas iguais, a tensão divide proporcionalmente. Mas se a resistência já muda, já fica mais complexo. Tá bom? Então não é só conseguir dividir, que é simplesmente dividir por 2, por 3. Tá? Beleza. Em paralelo. Paralelo, resistências em paralelo, é o oposto. É o inverso. Decorou um, decorou o outro. Só mudar. A corrente vai dividir. Corrente divide. E a tensão ou a diferença de potencial é igual. Ou é a mesma. Tá? Por que a corrente divide? Ó, vamos ver nesse caso. A corrente está vindo para cá. Está vindo para cá, vindo para cá. Chegou na bifurcação. Ela tem 2 caminhos para se dividir. Você poderia pensar, por que não vai
tudo para um lado, tudo para o outro. Se fosse curto-circuito, isso aconteceria. Mas eu não vou investigar curto-circuito aqui com vocês. Mas, tendo resistências, vai passar uma parte da corrente para cada lado. Tá? E o raciocínio é o mesmo que eu disse aqui para atenção. A corrente vai dividir por 2, por 3? Depende. Normalmente não. Em resistências iguais, a corrente vai dividir igualmente. Vai ser esse caso aqui. Mas em geral não. Beleza? Tá. Essas são as ideias básicas. O que mais precisa saber? Precisa saber primeiro a lei de Ohm. A fórmula. Que a diferença de potencial entre dois pontos é igual a resistência equivalente entre esses pontos vezes a corrente que passa por esses pontos. Então eu sempre vou ter que escolher em quais pontos eu estou analisando. Se é em um resistor, se é em dois, se é em paralelo, se é em série. Tá bom? Então em cada caso a gente vai discutir aqui. Beleza. O que mais? Vocês estão vendo aqui que eu escrevi uma resistência equivalente, mas eu não disse o que é uma resistência equivalente ainda. Resistência equivalente tem uma fórmula. Ela funciona exatamente da seguinte forma. Imagina assim, ó, nesse caso. E se eu tenho 3 resistências? E se eu quisesse trocar essas 3 por uma só, que fornecesse a mesma corrente elétrica ou a mesma potência? Resistências em série vão ter uma fórmula, em paralelo vão ter outra. Se for em série, eu simplesmente somo as resistências. A resistência equivalente é igual a R1 mais R2 mais R3 e assim por diante. Tá? R1 e R2 são genéricos. Nesse exemplo vai ser RD, RD e L. E se for em paralelo? Em paralelo é um pouquinho mais complicado, mas também é fácil de lembrar. Ó, 1 sobre a resistência equivalente é a soma dos inversos. É igual a 1 sobre R1 mais 1 sobre R2 mais, e assim por diante. Se tivesse 3, é 1 sobre R3 mais 1 sobre R4. Beleza? E também existem circuitos mistos. Circuitos mistos, por exemplo, esse eu tenho partes em paralelo e partes em série. Né? Essas duas resistências estão em paralelos e as duas estão em série com a lâmpada. Como, imagina assim, aqui está uma linha contínua com a lâmpada. É um jeito de pensar e de lembrar. Tá? Quando isso acontece, eu vou ter que analisar separadamente a parte em paralelo e depois com essa pegar em série com essa. Tá bom? Essa é a revisão geralzona, né? Lembrete geralzão. Agora vamos atacar o problema especificamente. Vou apagar minha lousa com a minha mágica e volto. Beleza? Vamos lá. Circuito 1. No circuito 1, eu tenho um sistema completamente em série. Tá? Primeiro, vamos usar essa fórmula aqui. Lembra, diferença de potencial entre dois pontos. Quais pontos que eu vou pegar? Eu vou pegar tudo. Tá? Daqui até aqui. Por quê? Porque eu sei que tudo isso vai ter a diferença de potencial da pilha. Se eu tivesse pegado só uma parte, por exemplo, só a lâmpada, eu teria que saber qual que é a diferença de potencial na lâmpada. E eu ainda não sei. Por isso que eu vou pegar tudo, porque eu sei que tudo está com uma diferença de potencial V. Então V é igual resistência equivalente. Lembre, em série é só somar. Vai ser RD mais RD mais L vezes a corrente total. Lembrando que essa corrente total é a mesma que vai passar na lâmpada. Beleza? RD, R sobre 2. Então vai ficar o quê? R sobre 2 mais R sobre 2 mais L vezes I. R sobre 2 mais R sobre 2. Tudo sobre 2. R mais R, 2R. Dois sobre 2, dá para cortar. Já vou pagar direto aqui. Vai ficar o quê? Que a diferença de potencial V é R mais L vezes I. Tudo num parêntese só. Porque se fossem números, essa soma daria um número. Esse aqui é tudo letra, então deixa em parênteses. Vou passar todo o parêntese para o outro lado dividindo, porque está multiplicando. Então vai ficar o quê? Vai ficar aqui minha corrente elétrica I vai dar V dividido por R mais L. Então essa é a corrente total, que lembrando
é a mesma corrente que passa na lâmpada. E lembra, para a lâmpada queimar, eu preciso passar uma corrente maior do que V sobre R mais L. Maior, se for igual, não queima. E isso aqui é igual, V sobre R mais L. Ou seja, essa lâmpada não vai queimar. E o exercício ele pergunta quais lâmpadas queimam. Então a lâmpada 1 não queima. Então vai ser um X. Tá? Cuidado que às vezes a gente confunde. A gente viu que não vai queimar e daí a gente marca um X, ou vê que vai queimar, marca um X, às vezes confunde. Tá? Ele quer que queime, então esse aqui não queima, por isso que não é considerado. Circuito 2 agora. Ó, o que a gente pode pensar? Circuito misto. Lembra que eu falei circuito misto? Eu primeiro penso uma parte em paralelo e uma outra parte em série. Mas vamos usar primeiro essa mesma forma. Quais são os dois pontos que eu vou querer pegar? Esses dois pontos aqui. Os três vão usar esses mesmos dois pontos, tá? A diferença de potencial entre os dois pontos é o próprio da pilha. V é igual à resistência equivalente total do circuito, não só de uma parte, a total, vezes a corrente que vai passar. Essa corrente elétrica, que é a total, é a mesma que vai passar na lâmpada. Ó, ela vai vir aqui, vai dividir em dois, vai voltar a se juntar, quando junta, volta para o original. E depois vai passar pela lâmpada. Então, descobrindo esse I, eu vou descobrir o I que passa na lâmpada. Agora, como achar a resistência equivalente? Primeiro, eu vou achar uma resistência equivalente desses daqui em paralelo. Eu vou mostrar direitinho para vocês quanto vai dar. Mas, tenta decorar essa informação. Resistências em paralelo, se elas forem iguais, a resistência equivalente vai dividir por 2. Tá bom? Mas eu vou mostrar. Vamos fazer essa daqui. 1 sobre a resistência equivalente 1, que eu vou colocar que é essa partezinha, uma parte 1, tá? É igual a 1 sobre RD mais 1 sobre RD. Soma de fração, mesmo denominador, só soma os numeradores. 1 mais 1, 2. Então isso aqui vai dar 2 sobre RD. É igual a 1 sobre a resistência equivalente 1. O que eu posso fazer agora? Eu posso inverter. Isso daqui é a mesma coisa que eu escrevi isso. Ó. Resistência equivalente 1 sobre 1 é igual a resistência D dividido por 2. Só inverter aqui. Inverter aqui. A igualdade continua válida, né? Ó, 1 sobre 2 é igual a 2 sobre 4. É a mesma coisa que escrever que 2 sobre 1 é a mesma coisa que 4 sobre 2. Foi esse raciocínio que eu utilizei aqui. Né? 1 sobre 2 dá meio. 2 sobre 4 dá meio. 1 sobre 2 dá meio. 2 sobre 1 dá 2. 4 sobre 2 dá 2. A igualdade se mantém. Agora eu vou substituir o RD por R sobre 2. Então isso daqui é a mesma coisa que R sobre 2 sobre 2. Isso daqui é divisão de fração. 2 é a mesma coisa que 2 sobre 1. Como que eu divido frações? Eu mantenho a primeira e multiplico pelo inverso da segunda. Então vai ficar o seguinte, resistência equivalente 1 é igual a R sobre 2 vezes meio. Inverti essa fração. Isso daqui vai então ser igual a R sobre 4. Tá bom? Essa primeira parte aqui vai ter uma resistência equivalente de R sobre 4. Agora, é como se essas duas tivessem essa resistência de R sobre 4 em série com essa lâmpada. Ou seja, eu vou somar esse R sobre 4 com o L. Então a resistência equivalente total do meu sistema vai ficar como em série R sobre 4 mais L. Beleza? Então agora eu vou apagar essa partezinha aqui e vou substituir ali. V é igual a R sobre 4 mais L vezes I. E agora? Mesmo raciocínio de antes. Tudo entre parênteses passa dividindo. A corrente é igual a V dividido por R sobre 4 mais L. Agora a gente vai ter que ver se essa corrente é maior ou menor que esse valor.
ou igual. Igual não vai ser, né? Vai ser ou maior ou vai ser menor. Como a gente pode analisar isso? Primeiro eu vou começar com um exemplo numérico. Imagina que eu tenho 10 dividido por 2. 10 dividido por 2 dá 5. E 10 dividido por 5 dá 2. E 10 dividido por 10 dá 1. O que acontece? Se eu tenho o mesmo número em cima, se eu for aumentando o número de baixo, o resultado diminui. E vice-versa. Se eu diminuo o número de baixo, a resposta aumenta. Talvez vocês concordam comigo, ó. R mais L embaixo. R sobre 4 mais L. Em cima é o mesmo. Ambos têm V. R mais L, ele é maior do que R sobre 4 mais L. Porque aqui eu vou estar dividindo o número do R. Ou seja, esse número aqui, ó, diminuiu em relação a esse. Se esse número diminuiu, pelo esse raciocínio que a gente já fez, a resposta da divisão, que é a corrente elétrica, aumenta. Então essa corrente elétrica, ela é superior a essa. Se é superior, queima. E a gente quer que queime. Então, queima. Beleza? Essa parte já foi um pouquinho mais complicada. Essa parte usa as letras, né? Mas uma vez tomado o raciocínio, vocês viram que foi rápido? Diminuiu aqui, aumentou aqui. Se aumentasse aqui, diminuiu aqui. Porque elas são inversamente proporcionais. Se fosse com números, eu provavelmente faria conta e demoraria mais esse processo. Tá? Aqui está demorando um pouco porque eu estou explicando. Mas na hora da prova é rapidinho. Vamos ver a afirmativa 3 agora. No circuito 3, o que acontece? Ó? Eu tenho esse sistema todo em paralelo. Mas aqui em cima eu tenho duas resistências em série. Então aqui em cima eu tenho em série e aqui vai estar em paralelo com essa. Também é um tipo de circuito misto. Então o que eu vou fazer? A gente poderia achar a corrente total que passa pelo circuito, igual a gente fez dos outros. Mas qual é o problema de calcular a corrente total? Se a gente calcular a corrente total, a gente não vai calcular a corrente que passa pela lâmpada. Porque a corrente vai sair aqui, vai vir aqui, vai vir aqui, vai vir aqui. Aqui ela vai dividir em duas partes. Uma parte em cima e outra parte embaixo. A parte de cima é que vai passar pela lâmpada. Então, se eu calcular o I total, eu não acho a corrente que passa pela lâmpada. Tá? Então, eu não vou calcular o I total. O que eu vou fazer? Eu vou calcular a diferença de potencial entre esses dois pontos aqui. Entre essa resistência e a lâmpada. Só que lembra que circuitos em paralelo têm a mesma diferença de potencial? Isso quer dizer que a diferença de potencial RD é a mesma que aqui de cima. Que é a mesma desses dois pontos aqui, porque não tenho mais nenhuma resistência no circuito. A tensão aqui entre esses dois pontos é V. Então V é igual a resistência equivalente dessa parte. E essa parte está em série. Então eu vou ter RD mais L vezes essa corrente I, que não vai ser a total, vai ser a I que vai passar aqui. RD, R sobre 2. Então V é igual a R sobre 2 mais L vezes I. Mesmo raciocínio. Passo tudo dividindo. Vai dar o quê? Que minha corrente é igual a V dividido por R sobre 2 mais L. E aí? O mesmo raciocínio da outra. Eu tenho R dividido por 2. Então esse número aqui de baixo vai dar menor do que esse daqui. Se diminuo embaixo com o mesmo número em cima, eu aumento a corrente. Como a corrente vai ser maior do que V sobre R mais L, a que passa na lâmpada vai queimar essa lâmpada também. Ou seja, o circuito 2 queima a lâmpada, o circuito 3 queima a lâmpada. Então a resposta do exercício é 2 e 3 apenas, afirmativa D. Beleza, galera? Ó, circuitos elétricos é sempre complicado porque tem que dividir em partes, tem que analisar se é em série, se é em paralelo, onde está passando a corrente, onde é diferente, onde é igual. É um pouco confuso mesmo, tá bom? Mas, como sempre, podem deixar as dúvidas ali nos comentários
que eu vou responder para vocês. Beleza? Espero que tenha ajudado, bons estudos e até a próxima. Valeu!